Continuando a nossa caminhada por aquilo que deixou escrito o apóstolo Pedro na sua primeira carta, nós estamos destrinchando parte por parte, aspecto por aspecto que entendemos ser significativo, que você tem à disposição nos vídeos que estão no nosso canal youtube.com/Pedras Vivas, tudo junto. E lá você tem acesso a todos os vídeos que até aqui nós já estivemos trabalhando e os conteúdos com os quais nós trabalhamos. Dando continuidade hoje, nós vamos entrar num outro tema que é um tema que nos incomoda, nos deixa assim, diria até, revoltados. Mas que se nós tivermos uma percepção clara do objetivo disto, nós vamos entender que há uma razão de ser para o ensino que a palavra de Deus traz por intermédio do apóstolo Pedro. Então nós vamos lá à primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 18 e 19, e diz assim: Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Aqui nós estamos adentrando num tema que, se visualizado somente do ponto de vista do momento histórico que nós estamos vivendo hoje, isso aqui vai parecer um negócio absurdo. Mas nós precisamos entender o seguinte, que ele está dirigindo aos servos, aqui a palavra são os escravos domésticos principalmente, aqueles que serviam aos seus senhores nas casas, lembrando que na época a maioria da mão de obra, ela era mão de obra escrava. Não havia legislação trabalhista, não havia esse tipo de liberdade, mas era um contexto específico. E aqui nós precisamos ver, não especificamente na questão de ser escravo somente, mas o que está por detrás desta colocação que Pedro faz em relação a esse texto. A escravidão, na verdade, é um poder total sobre a vida e o corpo da pessoa. O Senhor tem poder absoluto sobre a vida da pessoa. Esta mesma ideia é uma ideia bíblica, por outro lado. Porque nós temos o nosso Deus como Senhor absoluto da vida, como Senhor absoluto da nossa vida. E nós estamos colocados diante de Deus para que, conhecendo a sua palavra, sabendo as instruções que Ele traz na sua palavra, estejamos nós obedientes àquilo que Ele está dizendo. Isso aqui coloca um ponto fundamental. Há uma tendência nossa, e já trabalhamos isso lá atrás, em outra oportunidade, mas há uma tendência nossa de querer que o nosso pensamento, se não bater com aquilo que está na Bíblia, permanece o meu pensamento. Mas, biblicamente, a coisa é um pouco, a linha de raciocínio é diferente. O pensamento é da parte de Deus. Deus é quem está dando. É Ele quem conhece todas as especificações, conhece todas as situações. E Ele também conhece a situação de escravatura. Obviamente, nos dias atuais, pelo menos no nosso sistema brasileiro, nós não temos essa circunstância de escravatura especificamente. Mas, na verdade, nós temos situações de relações entre as pessoas que
poderíamos até chamar de relações bem parecidas com a de escravatura. Isso nós já vamos ver já já. Veja o que acontece. Quando Pedro ele traz a ideia de que os escravos devem ser submissos aos seus senhores, ele está trazendo uma base para isso. A base é que o Cristo sofredor, ele esteve aqui entre nós, sofreu todas as coisas para ser obediente ao Pai e cumprir o objetivo que Deus tinha para ele. Qual seja, que ele fosse obediente, diz a palavra de Deus, obediente até a morte e morte de cruz. Esta é uma questão que a gente precisa levar a sério nessa perspectiva dos escravos. Se o texto especificamente ele está voltado para a situação dos escravos, no entanto, também está voltando para a nossa situação no relacionamento laboral, no relacionamento de trabalho. Em outras palavras, muitas vezes nós encontramos situações onde as pessoas, elas estão trabalhando, têm relacionamento com o seu empregador, com o seu senhor, em termos de trabalho, só que a pessoa acha, por exemplo, que a empresa é dela e ela quer que aquilo que ela pensa seja feito na empresa. E nessa circunstância, o que acontece? Acontece conflito. Uma coisa muito simples que acontece, por exemplo, já que aqui se trata de escravidão doméstica, uma coisa que acontece muito comumente é a família, a pessoa tem uma empregada doméstica e ela chega para a empregada doméstica e diz assim, olha, eu quero que faça assim, 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 assado. E a pessoa, ela vai e faz do jeito que ela pensa, do jeito que ela quer fazer. E isto cria conflito, isto cria dificuldade. Então, o que Pedro está visando nisso aqui em ser submisso? Vós, servos, sejam submissos. O que ele está dizendo? Existe uma relação de autoridade nas perspectivas de trabalho e essas relações elas precisam ser bem percebidas. Ora, por outro veio, o texto também vai dizer que nós devemos ser obedientes não somente aos bons e cordatos, aqueles que sabem tratar os seus servos, os seus empregados, mas nós também devemos ser submissos àqueles que são maus. Ora, perguntamos nós, como? Isso é um absurdo, é um negócio que não dá para entender para os dias de hoje. Só que existe uma perspectiva que está colocada lá atrás, que nós já tratamos também, que está no versículo 13 desse segundo capítulo, quando ele fala por causa do Senhor. É uma questão de testemunho o comportamento que a pessoa efetivamente deve ter. Ora, nós temos aí algumas situações típicas. Quando nós vamos ao livro de Jó, no capítulo 31, os versículos 13 a 15, nós vamos encontrar as seguintes palavras. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, o que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre materno
não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Olha que coisa significativa que esse trecho da palavra está dizendo. Ele está dizendo que se eu não for como Senhor, se eu não for atender adequadamente aqueles que estão sob o meu comando, o que eu vou dar de satisfação diante de Deus por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele criou? Ora, existe uma razão de ser, e nós já tratamos isso lá atrás também. A percepção clara de que nessa nova condição de vida, Deus habita em nós. Eu costumo trabalhar com a sigla NSLOQFJ, que significa no seu lugar. O que faria Jesus? Se estivesse na sua condição de trabalho, e percebam, se nós somos a casa espiritual ambulante e estamos reconhecendo que a presença de Deus, Deus é presente em nós porque Ele habita em nós também, o nosso comportamento, a nossa postura tem que ser a postura que o Senhor Jesus Cristo teve. Isso faz muita diferença, por quê? Porque estabelece uma relação que o Senhor Jesus Cristo teve especificamente com as autoridades, mas também estabelece uma relação com obediência. Ser submisso à autoridade, ela tem o seu limite e é na obediência da submissão que nós percebemos o limite que deve ser também estabelecido. Ou seja, em outras palavras, normalmente a obediência às autoridades humanas é ao mesmo tempo obediência a Deus. Atos 5:29 vai dizer que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então há um limite nessa submissão e obediência. Submissão até que não se estabeleça um choque com os padrões que a Bíblia estabelece. Porque se os senhores, eles exigem algumas coisas que ferem os padrões bíblicos, nós também temos que confrontar e não servir como obediência cega. Isso nós temos alguns exemplos na Bíblia. Nós temos um exemplo de José em Gênesis 39, versículos 7 e 8, e nós encontramos lá o relato do que nós chamamos de José do Egito, dizendo assim: aconteceu, pois, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. E José, naquela circunstância, ele fugiu e por causa disso foi preso. Tem a sua consequência, mas ele não podia desobedecer àquilo que a palavra de Deus estabelecia para ele como comportamento de não se envolver numa atividade de adultério com a mulher do seu senhor. Nós temos também o relato em Daniel de Sadraque, Mesaque e Abidênego, onde
o imperador, ele baixou um decreto de que todos deveriam, num determinado momento, curvar-se diante dos deuses que existiam na Babilônia. E eles não se curvaram. E, obviamente, teve alguém que foi lá e dedurou que eles não estavam obedecendo ao decreto do imperador. E por causa disso, eles foram colocados na fornalha e aquecida a fornalha muitas vezes mais. E lá dentro, os 3 foram colocados. Mas quando foram visualizar, existiam 4 lá dentro. E depois de passado isso, eles foram tirados da fornalha sem qualquer chamuscamento no seu corpo e na sua vestimenta. Sem qualquer consequência. Por quê? Porque eles decidiram obedecer. Mas o mesmo Daniel, numa circunstância parecida, ele também foi colocado na cova dos leões. E Deus ali o guardou, Deus o livrou, e diz o texto que fechou a boca dos leões. E no dia seguinte, o rei, que estava muito chateado por ter que colocar Daniel na cova dos leões, ele foi lá rapidamente verificar e verificou que Daniel estava absolutamente inteiro. Ora, há certas circunstâncias em que submissão é um padrão que nós devemos obedecer e a obediência tem um certo limite, ou seja, também tem que ter momentos e situações onde nós vamos resistir àquela determinação do Senhor. Claro, muitas vezes sofreremos consequências por causa disso. Muitas vezes os resultados dessa nova postura. Mas veja bem o seguinte, a desobediência nesses casos em que fere a palavra de Deus não deve ser um ato de insubmissão, que são 2 coisas diferentes. Não obedecer quando a palavra atinge a perspectiva, mas não fazer isso como um ato de rebeldia, que aí é que vem o oposto da submissão. Ora, Pedro estava preocupado com os relacionamentos que a sociedade da época existiam. E se Pedro fosse escrever hoje, provavelmente ele estaria falando exatamente sobre a questão dos trabalhadores. Os trabalhadores nas suas relações com os seus patrões, que é uma situação muito mais amena do que aquela que estávamos vendo lá atrás. Mas diante disso vem uma pergunta. O que falar da palavra de Deus diante de uma circunstância como esta? Devemos ou não devemos ser submissos àqueles que são os nossos senhores, são aqueles que estão sobre nós e conduzindo os aspectos para a nossa vida? O que nós devemos fazer? Como sujeitar-se a circunstâncias de sofrimento, como, por exemplo, a empregada doméstica, que muitas vezes ela é escorraçada, ela é tratada como um animal pelos seus senhores. Como tratar a questão do sofrimento em situações onde haja demissões, que é uma violência também que nós sofremos. Como equalizar as questões nos relacionamentos familiares também. Ora, diante de tudo isso, é claro que assumindo essa postura que Pedro está colocando, não se quer pregar
e dizer a respeito da passividade ou o conformismo total. É necessário avaliar se a obediência trará melhores resultados do que a resistência. Ora, sempre devemos ter em vista o nosso alvo, que é a promessa de um mundo de paz e justiça em que somos regenerados para uma viva esperança. O evangelista, ele deixa isso bem claro no capítulo 12, versículo 26 do Evangelho, quando ele diz assim, palavras de Jesus, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Nós estamos servindo a Deus, nós estamos servindo ao Senhor Jesus Cristo muito antes de estar servindo aos senhores. Nós estamos servindo a Deus e ao Senhor Jesus Cristo muito antes das autoridades humanas. Há um propósito de Deus no fato de estarmos carregando a presença do Senhor Jesus Cristo em nós, porque Ele habita em nós. Isso exige uma responsabilidade nossa em termos do comportamento na sociedade. E esse texto de Pedro nos chama a atenção para isso. Chama a atenção para o fato de que é ao Senhor que estamos servindo. É um desafio, é uma luta, é uma perspectiva completamente diferente do que aquela que nós encontramos no dia a dia, que até nos deixaria assim incomodados, até, quem sabe, rebeldes. Mas é uma instrução da palavra de Deus. E por detrás dessa instrução está o Deus que deixou essa instrução. E é para isto que o Senhor nos chamou. Não nos chamou para ser pouca coisa. Chamou-nos para ser efetivamente obedientes à sua palavra. Venha caminhar conosco. Venha experimentar como isto é significativo na vida do dia a dia. Deus abençoe.